Lígia não entrou ainda, né? Já estou transmitindo, nós já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, pessoal do Muda e quem está nos acompanhando. Pessoal, tudo bem? Está dando um eco aqui, vocês escutaram? Tá. Quero dar boas-vindas para vocês e dizer que é com grande felicidade, com grande privilégio que a gente vai começar esta semana, né, com os cursos, com os estudos e com os dois pés na frente, com esta palestra que a gente trouxe para vocês, essa palestra de um assunto muito importante, muito interessante, inteligência emocional. E nós convidamos para estar aqui com vocês a Marisa Caldana e a Fabiana Davi, que elas são analistas de negócios do Sebrae de Ribeirão Preto. Então, elas têm know-how para falar sobre esse assunto com vocês. Então, não estou sozinha, vocês estão vendo aqui na tela o Leandro e a Sandra, e eles vão falar um pouquinho com vocês aí também. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos extremamente felizes de estar iniciando oficialmente, né, o curso hoje, com essa palestra maravilhosa. Já tivemos outros encontros anteriores, mas hoje é a data inaugural, é a nossa data oficial para o início. Então, espero que aproveitem bastante, que todos tenham muito sucesso. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer a Lígia e a Sandra, que estão desde o início nessa jornada do Muda, a coordenadora Larissa e as monitoras também estão acompanhando a gente aqui. E dizer que desde 2019 a gente começou a desenvolver o Muda com muito carinho, com muita pesquisa e com certeza o que a gente esperava, a gente conseguiu concluir até essa primeira fase de inscrições e agora a gente eu vou participar também, mas mais como um infiltrado no curso, para conhecer também todas essas ferramentas que a gente selecionou para vocês e que cada um tenha o seu objetivo particular, possa alcançar ele no final, lá em novembro, e contar para a gente. Eu acho que isso que vai ser a riqueza dessa interação, desses conteúdos, do trabalho das monitoras, da coordenadora e de todo o pessoal que está envolvido aí nos bastidores também, que a gente tem acompanhado. Tá? Eu desejo uma boa mudança para os mudantes. Obrigado. Obrigada, pessoal que está entrando. Hoje, pelo YouTube, que a gente está transmitindo ao vivo, então a forma de interação é pelo chat. Então, eu conto com a participação de vocês pelo chat, e aí podem fazer perguntas, podem interagir, devem, eu incentivo que interajam, perguntando sobre emoções, sentimentos, né? Como gerir as emoções, isso é tão importante para a nossa vida pessoal e para o mercado de trabalho também, né? E vocês estão vendo que a Marisa e a Fabiana estão passando no chat uma lista de presença. Então, é importante porque essa palestra ela tem um certificado de 4 horas. Então, para conquistar esse certificado, então, por favor, acessem o link do formulário de presença para que você receba no seu e-mail, que você colocou lá no formulário, o certificado.
Certo? Boa noite, obrigada Larissa, obrigada Leandro, obrigada Sandra. Pessoal, boa noite, meu nome é Marisa, eu estou aqui hoje com a minha amiga Fabi, vamos lá, Fabi que está aqui. A Fabi, já vou subir a apresentação dela, e nós viemos falar com vocês de inteligência emocional. Parabéns para vocês que estão aí no projeto, como a Larissa bem falou, é muito importante que vocês assinem a lista de presença, eu vou estar aqui monitorando a lista de presença, tá? Por enquanto ninguém assinou. Marisa, não sei, não achei, me chama aqui no chat, que eu vou passar para vocês. Então, vou fazer uma breve apresentação para já passar para a Fabi, para a gente interagir nesse assunto tão importante. E eu reforço, participem aqui no chat, eu vou destacar aqui, ó, o que vocês escreverem, o nome de vocês. Então, a nossa interação vai ser assim, tá bom? Meu nome é Marisa Caldana, eu sou analista de negócios do Sebrae. Atualmente atuo com gestão de projetos territoriais, então a usina, né, que fica em Barrinha é a região oeste, que é a região que eu atuo. Sou especialista em marketing, finanças e políticas públicas. Pessoal, agora então a Fabi vai fazer a apresentação dela e eu espero a interação de vocês aqui comigo no chat. Vamos lá, Fabi? Bem, boa noite, pessoal. Eu sou colega da Marisa, trabalho aqui no Sebrae de Ribeirão Preto também. Sou analista sênior de negócios. Sou formada em turismo e administração pública. Os principais atendimentos que eu faço no Sebrae são marketing, planejamento e desenvolvimento comportamental, onde entra aqui inteligência emocional. Né? Adoro viajar, amo empreendedorismo, amo animais. Então, isso é um pouquinho de quem sou eu. E sou empreendedora também. Então, eu vivo um pouquinho das duas dores, né? Então, hoje a gente foi escolhido esse tema. Esse tema ele é muito importante, porque ele faz toda a diferença na carreira de uma pessoa que quer ter mais sucesso. Então, por isso, a importância do tema inteligência emocional. Nessa tela eu deixei o meu WhatsApp e o segundo número é do nosso escritório regional. Então, se alguém quiser trocar uma ideia, precisar de algum tipo de atendimento voltado para gestão ou desenvolvimento comportamental, estamos à disposição e os nossos e-mails aí também, né, para que vocês precisarem. Então, vamos começar? Pode começar, né, Má, o conteúdo em si? Legal. Vamos começar pensando o seguinte, né? O que nós vamos ver hoje? Para a gente saber, não tem nenhuma surpresa aí no meio do caminho. A gente vai falar sobre gestão das emoções, que é o primeiro passo para você começar a trabalhar a inteligência emocional. Depois vamos falar de inteligência emocional em si, zona de conforto, porque não tem desenvolvimento, não tem mudança comportamental, se eu continuar na minha zona de conforto. E vamos falar um pouquinho de competências essenciais, que eu só consigo desenvolver se eu me desenvolver em inteligência emocional. Então, esses são os 3 tópicos que a gente vai fazer esse bate-papo. E é muito legal, gente, que vocês realmente participem, tá? Eu não sei quantas pessoas tem no Projeto Muda. Você tem noção, Má? Mais ou menos? Ela disse que em torno de 50. Estamos aqui na sala com 18. Então, quem conhece os outros participantes, grita lá, chama no WhatsApp, fala assim, ó, vai começar, dá tempo ainda de vir, porque, gente, esse tema é extremamente importante, tá? Eu vou até trazer alguns dados para vocês entenderem a importância desse tema. Mas, antes disso, vamos alinhar a expectativa, né? Falei já os 3 tópicos que a gente vai trabalhar. O que nós não vamos fazer nesse encontro, tá? Primeiro, aqui não é um encontro para dar para vocês uma pílula mágica, uma receita pronta do que você tem que fazer, que vai funcionar idêntico para todo mundo, tá? Então, você precisa começar a ter autoconhecimento e entender o que funciona para você. E as coisas não mudam do dia para a noite, esse é um processo diário, tá? Então, é muito importante, a Larissa está falando que tem 170 inscritos, cadê esse povo? Chama esse povo para cá, né? Chama esse povo para cá. Então, não é uma receita pronta, porque a gente dá caminhos, a gente dá informação, a gente dá o conhecimento e a mudança, ela tem que ser diária, tá? O desenvolvimento, ele tem que ser constante. Segundo, não é uma ferramenta para você ser a pessoa mais tranquila do mundo, mais zen do mundo, porque
nós somos seres humanos, não somos robôs, não tem um botãozinho de liga e desliga. Então, para você ser zen, talvez se você virar um monge budista, se isolar por 20 anos numa montanha, talvez você consiga, mas também não é garantido, tá? No mundo que a gente vive, a gente não somos robôs, então não é para você ficar mais tranquilo, mais calmo, não reagir, não sentir, mas é entender o que você sente e trabalhar o que você sente, de maneira que seja positivo na sua vida, seja ela vida pessoal ou seja na profissional. E não é sessão de terapia, tá? Não sou psicóloga, nem tenho essa competência, e tem coisas que eu consigo trabalhar sozinha, mas tem coisas que eu não consigo. Então, se vocês perceberem que tem determinadas atitudes que é muito difícil mudar sozinha, por que não procurar um profissional, né? Existe ainda muito preconceito em relação à terapia, mas o que eu não consigo fazer sozinho, eu posso buscar ajuda e tá tudo certo em relação a isso, tá? Mas aqui não é o nosso objetivo. Bem, o que a gente quer que vocês minimamente saiam aqui hoje, né? Com um mínimo de entendimento. Primeiro, compreender que o reconhecimento das suas próprias emoções é importante, vai favorecer para que você tenha melhores resultados, tá? Na sua vida pessoal e profissional, diante de situações diferentes. Porque a nossa vida, ela não é uma constância, né? Não é tudo bonitinho e nem tudo sai como a gente planejou. Então, como eu lido com as situações? Além das normais, as adversas. Segundo, identificar e analisar as suas atitudes frente às situações do dia a dia no trabalho para tomar decisões assertivas. Se enxergar, né? Nossa, será que eu precisaria ter reagido dessa forma? Será que esta forma impulsiva de reagir, de repente, não está me prejudicando? E começar a tomar decisões em relação às situações, em relação ao meu próprio desenvolvimento. E terceiro, rever suas práticas e atitudes na gestão da sua carreira e no desempenho de suas funções com foco no aprimoramento de suas competências emocionais, ou seja, começar a observar quais são as suas atitudes, os seus comportamentos no dia a dia e entender como isso te ajuda ou não na sua carreira, né? E aqui, gente, independe do cargo. Não é só para pessoas, por exemplo, com cargo de liderança. Todos os cargos, a pessoa precisa desenvolver inteligência emocional para ela se destacar no que ela faz, para que ela consiga resolver as coisas com menos dor, né? Então, independe do cargo. E aí, vamos começar então pela questão da gestão das emoções. Mas antes eu quero trazer uma informação para vocês entenderem a importância da inteligência emocional. Existe uma empresa, ela tem até um site muito, muito conceituada no Brasil, de RH, que chama Solids, e nas pesquisas que ela fez, que ela levantou o seguinte: 17% das pessoas fracassam no seu trabalho, na sua profissão, na sua carreira, por causa do QI. O que é o QI? É o coeficiente intelectual, né? O quanto você é inteligente intelectualmente falando. Se você está na média, se você está acima ou se você está abaixo. Beleza. Só 17% fracassam por causa de QI. 83% fracassam por causa do QE, que é o coeficiente emocional, que é o quanto você sabe lidar com as suas emoções, se relacionar com as pessoas, que está ligada 100% à inteligência emocional. Então, se você quer, independente da sua função, da sua carreira, da sua profissão, ter mais sucesso, você tem que olhar para as suas emoções. Você tem que desenvolver sua inteligência emocional. E tem outro dado importante: cada 10 contratações, 9 demissões são por causa de comportamentos. Então, ainda se contrata pela parte técnica, ainda se contrata pelo currículo, embora muitas empresas já estão olhando outras coisas, porque a parte técnica você consegue ajudar a pessoa a se desenvolver mais. A parte emocional você pode ajudar, mas a pessoa tem que querer, né? Se a pessoa não quiser, ela não vai sair do lugar. É simples assim. Então, 9 em cada 10 demissões, 9 em cada 10 demissões, não 9 em cada 10 contratações, eu falei errado. É por causa de comportamento. Ou seja,
Muitas vezes eu tenho chance de ser demitida, não é porque eu sou incompetente, não é porque eu não tenho conhecimento técnico ou daquela função, é porque eu não sei lidar com as minhas emoções, eu não sei me comunicar, eu não sei me relacionar com as pessoas. E isso tudo está ligado à inteligência emocional. Então, qual é o primeiro passo para a gente trabalhar a gestão das emoções, gente? Porque tudo tem um primeiro passo na vida, né? Nada vem pronto. E nenhuma caminhada é completa. Então, o primeiro passo é trabalhar a emoção ou as emoções. Mas vamos diferenciar emoção de sentimento? Porque a gente fala, eu estou sentindo isso, eu me emocionei com aquilo. E às vezes, no entendimento comum, parece que é tudo a mesma coisa. Elas estão diretamente ligadas, mas elas são um pouquinho diferentes, tá? Então, vamos lá. A gente pode dizer que emoção é uma reação, enquanto o sentimento é uma construção. Emoção é a forma como eu reajo às situações diante de um sentimento que acontece, que eu tive, tá? Então, é uma reação emocional, que inclusive junto tem a reação física, porque o seu corpo reage à sua emoção, tá? Então, exemplo, se você pega e recebe uma notícia que você fica muito bravo, qual é a sua reação emocional? Nossa, eu xingo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu explodo. E aí, de repente, o seu corpo vai reagir. Ele vai liberar toxinas, você pode ficar com o rosto vermelho, seu coração pode disparar, porque o seu corpo reage às suas emoções, né? Então, como eu disse, não é deixar de sentir emoção, não é deixar de ter sentimentos, mas entender o que fez eu sentir aquilo e por que eu reajo emocionalmente daquela forma, e se aquela reação me prejudica, eu preciso olhar para aquilo. E o sentimento é uma construção, então eu preciso olhar para as coisas que fazem me sentir triste, alegre, feliz, etc. e tal, e entender dentro dessas situações como eu posso trabalhar o meu sentimento, que aí também é uma coisa que precisa ser feito constantemente. Então, emoção é como eu reajo e o sentimento é uma construção. Alguma coisa gerou um sentimento, consequentemente eu tive uma reação emocional daquele sentimento. Tudo bem, pessoal? Coloquem aí no chat se está tudo bem. Se eu estiver indo rápido demais, me avisem, tá? E se tiverem dúvidas ou se quiserem contribuir, por favor, coloque no chat, a Marisa vai me dando um toque. Então, vamos lá. Então, não se trata de apagar as emoções negativas que certos eventos podem nos causar, mas reduzir sua intensidade, né? Jonathan Garcia Allen. Então, não é apagar, porque, como eu disse, não temos botão. Nunca mais vou ficar triste. Pá, liga o botão. Nunca mais vou ficar triste. Não existe esse botão. Nunca mais vou sentir raiva. Não existe, né? Esses botões. Mas as emoções negativas, elas nos prejudicam e nos desfavorecem. Não nos ajudam em nada. E, consequentemente, prejudica quem está ao nosso redor, que convive com a gente também de alguma maneira, a gente também prejudica o ambiente. Então, eu preciso olhar para essas emoções negativas e começar a trabalhar. Mas o primeiro passo é entender o que faz eu sentir aquilo e ter aquela emoção, aquela reação. É o primeiro passo. Para isso, existem o que a gente chama de gatilhos, né? Que faz com que a gente tenha determinados sentimentos e, consequentemente, as emoções relacionadas a eles. Existem vários gatilhos. Aqui tem os principais, tá? Então, medo. O medo é um mecanismo de proteção em relação a perigos reais ou criados pelo nosso inconsciente. O medo ele pode ser bom. Para a nossa segurança, para a nossa sobrevivência, o medo existe. Né? Se eu sei que se eu chegar na beirada de um penhasco e desequilibrar e cair, provavelmente eu vou morrer. Se eu não morrer, eu vou me machucar muito. Esse medo de cair penhasco abaixo faz com que eu não chegue na beirada de um penhasco de qualquer forma. Então, é um medo real, porque se eu cair, eu vou morrer, eu vou me machucar muito, e ele é um mecanismo que vai me proteger. Então, nesse caso, o medo não é ruim. Medos irracionais, imaginários.
muitas vezes a explicação não é fácil de achar, né? Mas existe. O problema é quando, além de ser irreal, aquilo me trava. Então, o medo me trava e eu não consigo fazer nada. Então, vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam no chat do YouTube, tá? Vou pegar um medo imaginário aqui, ou irracional. Quem tem medo de barata? Coloca aí no chat. Eu pego barata porque barata é mais comum. Mas já tive gente que tem medo de borboleta, tem de tudo, tá? Então, coloquem aí no chat quem tem medo de barata. A gente pensar é um medo irracional, né? Por quê? Porque a barata não vai fazer nenhum mal para você de fato. Na verdade, às vezes ela voa no seu encontro porque ela tá tão assustada quanto você, tá com mais medo, né, de você do que você dela. Olha o seu tamanho e olha o tamanho da barata. Mas existe o medo. Se esse medo me trava e não me deixa fazer as coisas ou faz com que eu tenha reações emocionais muito fortes, talvez isso esteja me atrapalhando. Então, você imagina você no meio de uma apresentação importante na empresa, aparece uma barata e você faz escândalo, desmaia, trava, sai correndo, né? Eu tô pegando uma coisa muito usual, tá, gente? Mas tem várias coisas, vários medos que são irracionais. E muito dos nossos medos irracionais, a grande maioria não acontece. Não acontece. Isso também já tem pesquisa sobre isso. Medos irracionais, mais de 90% não acontece. Não se concretiza aquilo do qual a pessoa tem medo. Então, eu preciso começar a entender o que me provoca medo. Ou seja, gatilhos, situações que me fazem sentir medo e olhar. Estou com medo, como eu reajo? Né? Será que a minha reação não é intensa demais para aquele medo, para aquele sentimento? E aí, acho que a Larissa que pôs aqui, precisamos dar nome para os nossos sentimentos, exatamente, porque quando eu olho para ele, eu reconheço. E aí, quando eu reconheço, eu consigo trabalhar. Porque se eu não reconheço, gente, eu não vou trabalhar aquilo, tá? Segundo, gatilhos, sentimentos e emoções. Alegria, né? Fabi, o pessoal participou bastante aqui no chat, falando quem tem medo de barata, uns têm, outros têm nojo. É isso aí, pessoal, continuem participando que eu vou destacar aqui a resposta de vocês. Beleza, a Marisa hoje está aqui nos Paranauê de pôr tudo em destaque. Então, é isso aí, né? Às vezes você não tem medo, alguém falou que tem nojo. Eu não tenho medo, mas eu tenho nojo da barata. Mas o nojo da barata não me faz ter reações absurdas, por exemplo. Então, vamos agora para a alegria. Então, a alegria ela é associada de forma direta com o prazer, a felicidade e o sentimento de recompensa, ok? E é um dos sistemas que o corpo tem para incentivar a ação. Então, quais são as situações e circunstâncias que me geram alegria? Quais são os gatilhos, né? Que me fazem sentir a alegria. E geralmente são situações que me trazem felicidade, situações relacionadas a prazer e situações relacionadas à recompensa. Né? Então, eu me sinto recompensado, eu me sinto reconhecido. Aquilo me traz alegria. Então, é uma emoção e um sentimento positivos, tá? Como eu reajo a isso? Né? Com que intensidade? Terceiro, tristeza. Né? A tristeza é um mecanismo também, né? Que inclusive o nosso corpo tem, quando você está triste, de queda de energia. Você pode ver que quando a pessoa está triste, a tristeza é um dos sentimentos mais difíceis de esconder, né? Mascarar. Por quê? Porque o seu corpo reage muito, né? Então, você pode ver quando a pessoa está muito triste, geralmente ela está com um olhar diferente, ela está com um semblante triste, às vezes ela está mais cabisbaixa, às vezes ela está mais lenta, está andando mais devagar, o corpo dela está mais encurvado, então, entre outras coisas. Então, a tristeza realmente é uma queda de ânimo,
uma forma que o seu corpo reage quando o ambiente não está favorável para você. Inconscientemente, uma forma de mostrar para o mundo, não estou legal, não estou bem, estou triste, alguma coisa me deixou dessa maneira. E como você reage? Quanto tempo dura essa tristeza? Como é a sua reação? Tem gente que chora, tem gente que fica quieta, tem gente que quer sumir, tem gente que fica irritado porque está triste. Então, como você reage às situações que te causam tristeza? Raiva, né, que é a forma como a emoção que vai emergir quando você se sente submetido a situações hostis ou que causam frustração. Me sentir agredido, me sentir hostilizado, né? Me sentir frustrado com alguma coisa. Isso pode me gerar raiva. E como eu estou reagindo emocionalmente à raiva? Né? Será que eu não estou sendo sempre explosivo demais? Ou será que eu não me fecho numa concha e corto a comunicação? Porque as pessoas reagem diferente emocionalmente. Mas qual a intensidade e como isso te prejudica? Né? E quais as situações que geram raiva? E nojo, né? Que é um sentimento de repulsa, que aí pode ser por pessoas, pode ser por insetos, pode ser por objetos e pode ser por situações. Então, tipo assim, olha, eu tenho nojo de pessoas desonestas, então eu tenho repulso, não quero conviver, não quero contato, mas como você reage diante da situação? Ah, tenho nojo de barata, como você reage? E N situações. Aqui eu começo a nomear, aqui eu começo a dar nomes, porque eu comecei a olhar. Então, exemplo, eu não mudo tudo e eu não controlo tudo. Isso é uma grande ilusão que muita gente vende, né? Para o mundo. A gente muda muita coisa, a gente controla muita coisa, mas não tudo. Então, vamos supor que no trabalho sempre acontece uma situação, uma certa constância, que te deixa com raiva, né? Ah, vou citar qualquer exemplo hipotético aqui, tá, gente? Ah, sempre um colega de trabalho vem e chama minha atenção na frente de todo mundo, eu fico muito frustrado, fico com raiva e reajo instintivamente e também verbalmente, e sou grosso, mal educado, enfim, uma situação hipotética. A situação que é o gatilho, a pessoa que vai e chama sua atenção na frente de todo mundo, te deixa muito pé da vida, com raiva. E você, como você ainda não olhava para isso, que a partir de hoje você vai olhar, espero eu, você fala assim, às vezes depois você pensa, pô, não precisava ter falado daquele jeito também, ou não precisava ter reagido daquele jeito, né? Talvez tenha sido um pouco demais para a situação. Tem gente que ainda consegue ver depois, tem gente que nem depois para pensar. Se você conseguir na hora, já pensar sobre a situação, que você sabe que você fica com raiva quando isso acontece. E usar, sei lá, métodos, estratégias, técnicas para te ajudar já a reagir com menos intensidade ou já reagir de uma maneira diferente, ótimo, você já está mais desenvolvido na inteligência emocional. Não está dando ainda, estou começando a olhar para isso agora. Mas depois eu percebi, então eu vou começar a trabalhar isso depois. Mas vou trabalhar, vou olhar. Então, eu não posso mudar meu colega, mas eu posso chegar e ter uma conversa muito franca e colocar de uma forma, né, utilizando inclusive a comunicação não violenta, que eu vou falar mais na frente, de uma forma que ele entenda que aquilo realmente não é legal, que aquilo me faz sentir raiva e que eu não quero sentir raiva dele. Eu não posso mudar ele, pode ser que ele também nem perceba e esteja agindo daquele jeito, com aquela emoção, com aquele sentimento, tá? E ele nem tenha percebido até então, ou ele não queira mudar, né? E aí eu te falo, o que você faz em relação a isso? Você não pode mudar ele, mas você pode mudar a sua forma de reagir em relação a ele, a situação, a circunstância que se colocou ali, tá? Então, qual que é o nosso papel, gente? Olhar para nós mesmos, identificar o que fez a gente sentir aquilo, a situação e ver. Essa situação eu mudo. Show de bola. Então, eu vou mudar a situação porque vai me gerar menos raiva, menos circunstâncias que eu vou me sentir dessa forma. Não posso mudar a situação, vou mudar como reagir a ela. Outro exemplo, vamos supor que numa reunião você não foi reconhecido por um trabalho que você que fez, você que foi atrás, o resultado foi alcançado graças a você. E aquilo gerou em você muita tristeza,
né? Quanto tempo você fica assim? O que você pode mudar em relação a isso? Ou a situação, ou em relação a você mesmo, para você já não ficar triste todas as vezes que isso acontecer, né? Outro exemplo, né? Eu não aceito desafios na empresa porque eu tenho medo de errar. Medo de errar todo mundo tem, e a gente nunca está 100% preparado para tudo, mas tem gente que trava. E aí não assume desafios e responsabilidades e quer crescer, mas ninguém cresce se não assumir responsabilidades e desafios. Então, se esse medo de assumir desafios e errar é muito forte, tem que trabalhar isso, né? Como? Reagindo diferente, começando a aceitar desafios menores, responsabilidades menores, para ir trabalhando esse sentimento e essa emoção. E por aí vai. Como que eu faço, então, quando acontece uma situação que eu consigo identificar que é um gatilho para um sentimento, por exemplo, de raiva, para eu já começar a trabalhar minha reação diferente? Gente, lembra que não é receita de bolo e não é igual para todo mundo? É assim. Eu vou dar exemplos que eu uso, que para mim funciona, que vocês podem testar, que talvez vocês descubram outros mecanismos ou técnicas que funcionem para vocês. Então, por exemplo, existe uma coisa que chama respiração ativa ou respiração consciente. Eu uso muito, muito, em situações que vão me gerar estresse, e eu sei que eu vou ficar irritada, né? Às vezes não é raiva, é irritação, ou é raiva. Aconteceu uma situação que eu sei que aquilo me gera um nível de estresse alto, irritabilidade ou raiva. Antes de reagir, eu respiro 3 vezes. E posso fazer isso em qualquer lugar que ninguém percebe, porque, né, com a prática a gente vai ficando boa. Ela pode ser feita assim, ó. Eu inspiro em 4 segundos, seguro 7, solto em 8. Ou inspiro em 4, seguro 4 e expiro, solto em 4. Pelo menos 3 vezes. Se você puder fazer mais, faça mais, mas no mínimo 3 vezes. Isso te ajuda o quê? Primeiro, acalma a mente, começa a acalmar a mente. Você oxigena o corpo e o cérebro. A gente fica com raiva, a gente fica irritado, a gente fica triste, a gente fica com medo, a gente manda menos oxigênio para o cérebro. E aí até pensar fica difícil. Então, para você, no momento do acontecimento, já começar a trabalhar uma reação diferente, busque técnicas. E existem outras coisas que são formas de você canalizar emoções e sentimentos negativos para emoções e sentimentos negativos. Aí já é um trabalho que não é necessariamente na hora que aconteceu, mas que você vai fazer sempre, porque isso vai te ajudar também a reagir com menos intensidade. Então, vamos supor que sempre que acontece reunião na empresa, você fica muito bravo, porque a reunião não tem foco, enfim, você ficou bravo, ficou com raiva. Toda vez você sabe que você vai ficar com raiva. A reunião talvez não está no seu poder mudar, você pode sugerir e tal. Então, você, na hora, vai fazer a respiração, só que no seu cotidiano, você vai usar outros canais para pegar essa energia e esse sentimento que não é bom e transformar em algo positivo. É realmente como a gente tem uma válvula de escape, tá bom? Então, tem gente que gosta de ir para academia, tem gente que gosta de ouvir música, tem gente que gosta de ir para o cinema. Uma vez, eu acho que a Marisa estava comigo, eu não tenho certeza. Numa oficina de inteligência emocional que estava falando, acho que só tinha mulheres. Aí uma virou e falou assim, minha válvula de escape é fazer faxina. Quando eu tô com raiva, eu tô triste, eu vou fazer faxina. Eu falei assim, minha filha, anota meu WhatsApp. Quando você estiver triste ou com raiva, eu vou deixar a chave da minha casa com você. E pode vir fazer faxina à vontade, porque eu não desestresso fazendo faxina. Eu fico, às vezes, irritada de fazer faxina. Então, olha como é diferente para cada um. Tem gente que faz meditação também não tem a ver com religião, tá, gente? E foi provado cientificamente que meditação ajuda muito, entre outras coisas, a lidar melhor com as nossas emoções no dia a dia. Quer falar alguma coisa, Má? Quer complementar? Eu vi que você deu uma parecidinha aqui, sumiu.
quiser contribuir, fica à vontade, tá? E isso que você falou da mulher, teve uma outra oficina também que a pessoa contribuiu falando que era passar roupa. Isso, acho que foi na mesma. Quando ela estava com muito nervoso, quando ela pegava o ferro e ia passando o ferro e saindo as rugas da roupa, ela se sentia extremamente calma. Então, como você bem trouxe, que não tem receita de bolo, cada um funciona de uma forma, né? Então, ela é assim, o pessoal está contribuindo aqui no chat, que gosta gente, eu estou vendo aqui, tem mais gente que gosta de limpar a casa. Gente, anota meu WhatsApp, pelo amor de Deus. Tem gente que faz meditação. Então, é isso aí, pessoal. E assim, então, bom colocar aqui, porque às vezes, vou tentar fazer isso também. Isso, exato. E você vai se descobrindo, vai descobrindo o que funciona. Então, assim, ó, tem coisas que você vai usar na hora que aconteceu, porque você já começa a identificar e tenta já começar a trabalhar a sua reação emocional na hora. Então, você não vai parar na hora e falar assim, vou ali meditar meia hora e volto. Mas a meditação, ela é diária. Fazer exercício, por exemplo, é diário, independente se você for com raiva naquele dia, porque é um exercício constante que te ajuda em outras coisas, tá? Então, é descobrir o que funciona melhor para você. Aqui a gente está começando a falar de gestão de emoção, tá? Ou seja, o que é gerir, gente? O que é fazer gestão? Fazer gestão é cuidar, né? Então, exemplo, quando a gente fala assim, você precisa fazer gestão empresarial do seu negócio. É cuidar da empresa, cuidar dos recursos da melhor maneira possível. Então, aqui, gerir as emoções é cuidar das suas emoções, tá? Então, para cuidar, eu tenho que entender. E quando eu entendo, eu tenho que ver o que é bom e o que é ruim. O que é bom, eu continuo. O que é ruim, eu mudo, tá? Então, quando eu começo a olhar para as minhas emoções, entender os gatilhos que fazem eu me sentir daquele jeito e o sentimento que aquilo gera, e começo a trabalhar, mudar a intensidade das minhas emoções negativas, dos meus sentimentos negativos, eu começo a fazer isso aqui, ó. Agir a partir da emoção e não com ela, tá? Porque quando eu ajo a partir dela, eu analiso e penso sobre a situação antes de reagir. Quando eu ajo com ela, geralmente é no impulso. Tá, bateu, levou. Fala uma coisa que eu não gosto, eu vou emburrar, vou me fechar, ou vou sair falando, ou vou ter, impulsos agressivos, não importa, tá bom? Cada um vai reagir de um jeito. Quando eu reajo, eu estou agindo com a emoção e não a partir dela. E isso, geralmente, quando a gente está falando de emoções negativas, nos prejudica, tá bom? Aí, beleza, dei o primeiro passo, né? Identificar as situações que geram sentimentos e reações emocionais negativas que estão prejudicando, dando nome para isso e achando maneiras de já mudar a minha intensidade de reação na hora que acontece, diariamente, constantemente, fazer coisas que vão canalizar essas emoções. Então, eu vou pegar um exemplo só para a gente ir depois para a inteligência emocional, da alegria, né? Que eu falei um pouco do nojo, da tristeza, da raiva e tal. Alegria. Quais são as situações que me trazem alegria? Eu também tenho que olhar para isso, né? Por quê? Porque assim como eu quero diminuir situações que me deixam com raiva, por exemplo, né, e reagir com menos intensidade à raiva, eu vou atrás de viver e criar situações que me trazem mais momentos de alegria, porque eu consigo identificar o que me faz bem. E eu vou atrás, porque eu sou responsável por isso, não é o outro, não é a empresa, não é o companheiro, não são os filhos, não está fora, é meu. Eu preciso saber o que me faz bem e buscar criar e aproveitar situações que me fazem bem e esses gatilhos que disparam sentimentos e emoções positivas para eu ter mais emoções positivas do que negativas, mais sentimentos positivos e construtivos do que negativos e destrutivos. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui?
Tudo certo, Fabi, eles estão contribuindo aqui no chat, pode continuar. Perfeito. Eu até dei uma olhadinha aqui no chat agora, mas já estou anotando o nome de quem falou que gosta de limpar a casa. Vou pegar na lista de presença depois e vou mandar uma mensagem. Então, vamos lá. Beleza. Comecei dando o primeiro passo, que é isso, gerir as minhas emoções. Isso é importante para eu trabalhar a minha inteligência emocional e sair da minha zona de conforto. Então, vamos supor que vocês têm uma Ferrari na sua casa, lá estacionada na garagem da sua casa. Uma Ferrari, independente do modelo, tem muita potência, é um super carro, certo? Mas você não sabe dirigir. Você não tem carteira de habilitação, você até tem, mas você não é muito bom, nunca dirigiu uma Ferrari. Ou seja, você tem um carro muito potente na garagem, mas que você não sabe usar, né? O que a gente quer dizer, o que eu quero dizer com esse exemplo? Se você pegar essa Ferrari e não tiver controle sobre ela, a chance de você sofrer um acidente é grande, de você se machucar é muito grande, e às vezes no acidente você machuca quem não tinha nada a ver com a patacada toda, certo? Então vamos lá, não adianta você ter muita emoção ou muita inteligência intelectual se você não sabe controlar as emoções. É muita potência sem controle. Isso é extremamente prejudicial. Então, não adianta você ser intelectualmente muito inteligente. Se você não tiver inteligência emocional, por quê? Porque 83% fracassam por falta de QE. Lembra que eu falei? 9 em cada 10 emoções é por causa de comportamento, tá ligado à inteligência emocional. Então, eu preciso sim começar a ter mais controle e entendimento sobre as minhas emoções. Então, não adianta só inteligência intelectual ou ser uma pessoa extremamente emocional. Aí eu não sou racional, eu sou super emocional. Aí não levo desaforo para casa. Aí bateu, levou. Gente, quem gosta de se relacionar com pessoas assim? Nem gente que é assim gosta. Porque sai faísca. Então, não adianta potência sem controle, tá? Eu não sei a faixa etária média aqui do pessoal que está assistindo a gente, mas quem já assistiu aí o seriado The Big Theory? Coloca aí no chat, por favor. Eu comecei a assistir por causa do meu sobrinho. Quando eu vi a primeira vez ele assistindo, eu falei, isso aqui deve ser muito bobo, né? Deve ser um seriado muito bobo. Mas fiquei curiosa, fui assistir, adorei, assisti tudo. Comecei lá do início, assisti tudo. Adoro, tem até caneca deles hoje. Alguns já assisti legal. Gol do Corinthians? Que é isso, Wagner? Tá tendo jogo do Corinthians, você tá assistindo jogo do Corinthians? Então, vamos lá. O que acontece? Quem era o mais inteligente? Todos ali, né, com exceção da Penny, eram extremamente inteligentes quando a gente falava de intelecto. Tá? Que ia acima da média. De todos eles, tinha um gênio, que é o Sheldon. Muito, muito inteligente, mas baixíssimo QE. Não sabia lidar com as emoções, consequentemente, não sabia lidar com pessoas. Então, ele tinha uma grande dificuldade de relacionamento. E apesar de ele ser muito inteligente, ser muito bom na área dele, ele tinha muitas dificuldades, então ele vivia tendo problema com as pessoas e tinham reclamações dele onde ele dava aula, que era numa faculdade. Na verdade, ele não dava aula, ele é cientista. Aí eu lembro que teve um episódio que ele foi obrigado a dar aula para graduandos. Para ele é um absurdo, porque ele era muito inteligente e achava um absurdo ele perder o tempo dele dando aula para graduação. Só que era uma aula que não era obrigatória. Só apareceu uma pessoa na aula dele, porque ninguém gostava dele. Tá? Que era um dos amigos dele que também era inteligente, mas ele achava que esse amigo dele não era tão inteligente quanto ele. Então, ele menosprezava, né? E tentou humilhar o cara várias vezes. E o próprio cara falou para ele, né? Era o Howard, o amigo dele que foi assistir a aula, que ele estava ali, que na verdade ele era o único, e que ele estava interessado em aprender, né? Com o Sheldon e tal. Enfim, onde eu quero chegar? Só inteligência intelectual não resolve. Se eu não tiver controle das minhas emoções, e também, mesmo que eu não seja um gênio intelectual, se eu sou muito emotiva e não sei lidar com as emoções, também vai dar ruim. Também vou ter problema, né, de me relacionar, inclusive, com as outras pessoas. Eu também adoro o Sheldon, viu, Ruth?
Inclusive, ele aprendeu a lidar mais com as emoções com a Penny, que era uma garçonete / atriz, que não era intelectualmente muito inteligente, mas sabia lidar mais com as emoções do que o próprio Sheldon. Então, vamos lá. Como que eu faço, então, na prática, né? Como é que eu trabalho na prática essa questão da inteligência emocional? Porque no papel a teoria é linda, né? E na prática? Como faz? É na prática que é o aprendizado. Então, existem 5 pilares da inteligência emocional. O primeiro é autoconhecimento. Então, é você se conhecer. Conhecer como você funciona. Conhecer como você reage. Conhecer identificar os gatilhos. Então, o autoconhecimento está muito ligado à gestão das emoções que eu falei antes. Né? Que é quando eu começo a me conhecer, a me olhar, a identificar o que me faz bem, o que me faz mal, como eu funciono, quais hábitos, comportamentos que eu tenho que são positivos e me favorecem, e quais não são, que são negativos e que me prejudicam, que talvez até hoje eu não tenha olhado ainda. Então, o autoconhecimento aqui é extremamente importante, porque se eu não tenho, tá? Esse autoconhecimento, eu não consigo trabalhar os outros pilares, tá bom? Então, aqui, gente, os pilares, eles estão em ordem. Eles estão em ordem de vivência, de desenvolvimento dessa inteligência emocional. Gente, só fazer uma contribuição rapidinho. Claro, por favor. Geralmente, quando a gente pergunta para as pessoas assim, ó, o que é inteligência emocional? Aí a pessoa fala controlar as emoções. Só que antes de controlar, nós precisamos conhecer, que é o primeiro pilar da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, que a Fabi bem falou aqui bem no comecinho, o que você está sentindo, né? Diferenciando emoção de sentimento. Então, prestem bastante atenção e anotem, porque primeiro você precisa entender por que isso me gerou. Tem certas pessoas que nos geram o tal do ranço, tem certas... O que te gera isso? Então, você precisa entender o que te ocasiona, o que você está sentindo, para você controlar. Exatamente, falou tudo. Marisa, eu tinha até uma frase aqui, estou procurando na minha mesa, mas não sei onde foi parar, né? Mas é mais ou menos isso. Eu só controlo o que eu conheço. O que eu não conheço, eu não controlo, né? Então, eu preciso conhecer, me conhecer. Conhecer o que faz eu me sentir de determinadas maneiras. E conhecer como eu reajo, né? Então, não tem controle, não tem desenvolvimento sem olhar para si mesmo. Quer falar mais alguma coisa, Má? Fabi, eu tô assim, ó, essa palestra a gente vai usar de muito case. Tem muita gente colocando aqui no chat que ama limpar a casa. Vamos anotar o nome de todo mundo, que vocês ficarem estressados no trânsito aqui em Ribeirão. Eu fui para Ribeirão, fiquei estressada no trânsito. A minha casa e da Fabi tá de portas abertas para recebê-los. Total. E eu tive uma emoção bem legal, Fabi. Então, tem uma prima minha aqui, que eu sabia que ela trabalhava numa usina, mas não sabia qual, a Josiane Santana. Eu quero parabenizar, mandar um abração aí para ela, faz um tempão que eu não a vejo, e ela está contribuindo aqui no chat. Então, assim, foi aquela alegria de ver você aqui, Josi. Um beijão para você. Ai, que legal, legal. E é isso aí, gente. Se alguém gostar também de lavar e passar, tá bom? Liberado. Então, ótimo. Comecei a trabalhar o autoconhecimento, né? Que está muito ligado a tudo que eu já falei ali na parte da gestão das emoções. Vou começar a trabalhar a autogestão, porque, gente, o cuidado com as emoções é um cuidado com si próprio, com si própria. É literalmente e puramente o que a gente chama de amor próprio, né? Você se olhar o que te faz bem e procurar essas situações e olhar e ver o que te faz mal e também olhar para isso e começar a mudar. Então, a autogestão é responsabilidade sua. Esse cuidado com as suas próprias emoções não é responsabilidade do terceiro.
né? E quando você responsabiliza o outro, você não está cuidando do que é de sua responsabilidade, de fato, tá? Então, a autogestão é esse autocuidado, esse olhar para suas emoções, e aí, bem, me conheço, já entendo como reajo, começo a identificar os gatilhos e situações que me fazem sentir de um jeito e reagir emocionalmente daquele jeito. Só se olhar, só ter autoconhecimento não leva a lugar nenhum. O próximo passo é, bem, agora o que eu vou fazer para mudar, né? Autogestão. Agora eu tenho conhecimento de como eu funciono. Como eu funciono, tá legal? Tá 100% bom? Não, preciso melhorar. Autogestão, cuidado com as emoções. Aí entram as técnicas de começar a mudar a reação naquele momento que acontece a situação. Mudar situações que te geram, que tem gatilhos para sentimentos e emoções negativas. Me adaptar e reagir diferente às situações que eu não posso mudar. E buscar situações em que eu tenha mais sentimentos e emoções positivas do que negativas e buscar maneiras de canalizar aquilo que não é legal, né? Aí a autogestão é o cuidar, olhar, cuido, mudo o que não tá bom para ficar melhor lá na frente, tá? Então eu me conheço melhor, começo a olhar melhor para as minhas emoções, começo a mudar no dia a dia, diante das situações que acontecem, e aí eu vou para o terceiro pilar, que é a automotivação, né? Ninguém motiva ninguém. A gente incentiva, mas a motivação verdadeira, ela é interna, ela é de dentro para fora. Como eu me automotivo, Fabiana? Como que é isso, né? Primeiro, quando você tem autoconhecimento e autogestão das suas emoções, você já identificou o que te faz bem. Então, você começa a ter mais, ir atrás de situações que te fazem bem. E isso já vai te deixar uma pessoa mais motivada, porque você vai ser uma pessoa mais feliz. Você vai ser uma pessoa mais positiva. Ter objetivos na vida. Outra forma de me automotivar, porque quando eu não tenho objetivos na minha vida, ou eles não são claros, ou eles não têm importância real na minha vida, seja pessoal ou profissional, eu estou vivendo para quê? Né? Então, é difícil estar motivado quando eu não tenho um objetivo, porque quando eu tenho um objetivo, ele é claro e ele é importante, eu vou me desafiar, eu vou atrás, eu vou tropeçar e vou levantar, eu vou passar, né? Não vou eliminar obstáculos e problemas, mas vou conseguir resolver e passar por desafios com menos dor, né? Então, a pessoa que ela tem objetivos, que ela busca estar e criar situações que ela fica mais emocionalmente bem, são pessoas que estão trabalhando a automotivação, são pessoas que são mais positivas, né? São pessoas que têm mais ação, mais atitude, são pessoas que são mais alegres, mais felizes, porque elas estão indo em alguma direção desejada, né? Elas aceitam mais responsabilidades, elas aceitam mais desafios. A pessoa que não trabalha a automotivação, você pode observar, ela é mais negativista, ela vê mais problemas do que solução, que o automotivado, ele vê mais solução do que problema. O problema tá aí, eu não tô negando. Mas espera aí, então, como é que eu resolvo esse negócio aqui? Né? Que forma que eu faço para dar um jeito? Esse é o automotivado. A pessoa que não é automotivada, ela é negativa, tudo vai dar errado, ela não quer mudar, ela raramente aceita desafios e responsabilidades, né? Ela não se coloca em situações que vão trazer mais emoções e sentimentos positivos. Então, é muito ruim para a nossa vida, né? Ter uma vida sem objetivos, por exemplo. Então, quando eu começo a me motivar, eu faço tudo isso. Aí, depois que eu trabalho minha automotivação, já estou trabalhando minha autogestão emocional, já estou trabalhando meu autoconhecimento, eu começo realmente a me desenvolver na empatia. Porque não tem como eu ser empático se eu não entendo nem minhas emoções. Porque ser empático é observar e entender a emoção do outro, tá? Não tem como eu fazer isso se eu não cuido das minhas. É impossível, não dá, tá? E empatia não é simpatia.
tá certo? Ser simpático não significa que você é empático. Então, uma pessoa empática, ela olha para a reação das outras pessoas, ela olha para como aquelas pessoas estão, tenta entender como elas estão se sentindo. E aqui eu vou falar uma coisa que talvez algumas pessoas vão falar assim, nossa, essa Fabiana é doida. A gente fala assim, ser empático é calçar o calçado do outro, né? Vestir o sapato, é se colocar no lugar do outro. Não é se colocar no lugar do outro. Sabe por quê? Não dá para se colocar no lugar do outro, mesmo que você viveu uma situação parecida. Sabe por que não dá? Pelo seguinte, o que o outro está passando, a vida que ele tem, o momento que ele está, as experiências de vida, a educação, tudo que ele viveu até aquele momento, formou quem ele é. Então, o sapato da vida dele está moldado no pé dele. Mesmo que você calce 37 também e a pessoa calce 37, não vai ficar confortável. Porque por tanto tempo aquele sapato foi moldado no pé do outro. Então, se acontecer uma situação na sua vida que é muito parecida com o que a pessoa está vivendo, às vezes você chega querendo dar lição de moral ou mostrando como resolver, isso é querer ser simpático, isso não é ser empático. Então, o que é ser empático? Se não é se colocar no lugar do outro. Eu quero que as pessoas me tratem como eu gostaria de ser tratado, né? Ou então, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Mas você não sabe como o outro quer ser tratado. Então, eu também não concordo com essa frase, quando a gente fala de empatia. E como que eu sou empática? Primeiro, observar o outro, a emoção, o sentimento, e tentar entender por que talvez essa pessoa está reagindo daquela forma. Segundo, perguntar, né? Dizem que perguntar não ofende. Então, eu pergunto e me coloco à disposição do outro, né? Então, a pessoa que é sempre alegre, chegou, tá super triste, super cabisbaixa, né? Se eu sou simpático, não, fica assim, né? Se eu sou empático, eu chego e pergunto, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa que eu posso ajudar? Você quer conversar? E escuta, que é o terceiro passo, né? Escuta ativa. Preste atenção no que a pessoa vai te falar. Às vezes, o que ela precisa não é conversar. Às vezes, é um abraço. Às vezes, ela precisava só que você perguntasse. Às vezes, ela quer conversar. Né? Às vezes, ela quer pôr para fora. Às vezes, ela quer chorar. Às vezes, ela quer ficar quieta no canto. Então, a partir do momento que você olha, tenta entender, pergunta e se coloca à disposição, você está começando a ser empático com a outra pessoa. E respeitando o espaço da outra pessoa. Né? Às vezes a pessoa só quer um ombro amigo. Às vezes ela quer uma opinião, sim. Mas ela vai te falar. Eu tô passando por isso, eu sei que você passou. Como é que você lidou com isso? Aí você vai falar. Ou então, não, olha, eu não quero falar agora. Não, tudo bem. Tô aqui. Se você quiser falar, em qualquer momento, tô à disposição, pode me chamar. Ou então a pessoa só quer, né, desabafar. E tudo bem. Porque é assim que ela tá trabalhando a emoção dela. Então, isso é empatia, gente. Empatia, antes de qualquer coisa, é respeito pelo Fabi, outro. Tá? deixa eu dar um exemplo, que eu acho que, inclusive, eu nunca nem te falei isso, mas até para trazer o que nós vivenciamos juntas, né, pessoal? A Fabi falou bem aqui no comecinho que ela adora cachorro, e ela adora mesmo. Ela é mãe de vários pets. E quando a gente fala de empatia, né, a gente não consegue se colocar na dor do outro. A Fabi perdeu um cachorro recentemente, mas ela teve toda uma história com esse cachorro. Eu também perdi e eu tive toda uma história. Então, a dor dela acaba sendo diferente da minha. E quando a gente fala, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, a gente não está sendo empático, eu vou dar duas situações minha e da Fabi. A Fabi, vivenciando o luto da cachorrinha dela, ela queria ficar quietinha. Ela ficou lá, quietinha, sofrendo. Eu, vivenciando o luto, eu quero conversar, eu quero contar, parece que eu quero contar tudo o que eu fazia com a cachorrinha. Se eu tratar a Fabi como eu gosto de ser tratada, ficar falante e tudo mais, eu não estou sendo empática com a Fabi. Então, no luto que a Fabi vivenciou, né, da perda desse pet, ela quis se recolher. E eu já sou mais falante. Então, a partir do momento... Fabi, como eu posso te ajudar? Que é isso que ela falou aqui. E
e principalmente respeitar esse silêncio dela, porque ela não queria ser tratada como eu. Eu queria que todo mundo viesse, eu queria contar. Parece que cada vez que eu contava, eu estava vivenciando o que eu tive com a minha pet, e ela é diferente. Então, esse é um exemplo prático que eu e a Fabi, infelizmente, passamos recentemente, mas que, para ficar bem claro para vocês, então, nem sempre tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, eu estou sendo empático. Exato, e aí a dor que uma viveu e a outra viveu, como ambas gostam muito, uma entende a dor da outra, mas cada uma vivenciou a sua dor de maneira diferente, né? Então eu lembro que a Marisa conversou, a gente conversou, e realmente eu lembro que a Marisa chegou para mim e falou: você quer conversar? Eu falei assim, não, né? Porque é uma maneira que eu aprendi a lidar com a minha emoção quando eu estou muito triste. Naquele momento eu preciso me recolher, porque eu preciso digerir, depois eu falo. Aí depois eu começo a falar, tal. Mas quando está recente, a minha forma, né, de trabalhar essa emoção da tristeza, e eu sinto, eu não deixo de ficar triste, né? Um ser que eu amava, para mim era um membro da família. Eu também, Renato, queria que nenhum pet morresse nunca na vida. Ou, quando tiver que partir, como nós não somos eternos aqui, eu queria que eles dormissem e não acordassem, né? No meu caso, meus pets ficaram doentes, sofreram, então isso era tão dolorido quanto a perda, né? E é o meu jeito de lidar com aquilo quando é recente. Eu preciso me recolher na minha tristeza, digerir aquilo, porque aí eu volto mais rápido, né? Então, é isso, Má, perfeito exemplo aí. E tenho a agradecer a ela, porque ela foi totalmente compreensiva. Se a outra pessoa talvez nem me perguntasse, ou falasse, é besteira isso daí, né, pet, não sei o que, ou então, talvez quisesse até, na boa intenção de ajudar, falar, e naquele momento eu precisava digerir, né? Perfeito. Obrigada, Má. É um exemplo muito nosso, né? Muito nosso. Ó, vai ficar até emocionada, tá vendo? Você fez. Pessoal, então, aqui não tem nada combinado. Minha prima apareceu aqui, a Fabi. A gente já fez essas palestras antes, mas agora me veio esse insight aqui. Então, assim, não tem nada combinado. Ela está lá no Sebrae, eu estou na minha casa. Então, participem aí. Ó, a Larissa está colocando visões muito interessantes aqui. Que bom, Fabiano, o pessoal está elogiando e adorando. Ai, que bom, fico feliz. Se a gente contribuir, né, Má, um pouquinho. Tipo assim, eu sempre falo, né, nessas palestras voltadas para inteligência emocional ou comportamento empreendedor, que está tudo ligado a desenvolvimento humano, né? Se a pessoa já sair com uma pulga atrás da orelha e falar assim, nossa, eu preciso me olhar, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, e parte disso está na minha mão, pô, eu já ganhei a noite. Já ganhei a noite, né? Eu sinto que parte da minha missão e a forma que eu posso ajudar já está acontecendo. Então, é isso, né? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês empatia, né? Porque é muito bonito falar de empatia, né? Hoje em dia todo mundo fala de empatia, né? Pô, mas o que é empatia de fato, né? Não é simpatia. E, por último, saber se relacionar interpessoalmente. Mas como é que eu consigo me relacionar bem com as outras pessoas se eu não me conheço? Se eu não cuido das minhas emoções? Se eu não me motivo para ser uma pessoa positiva, com objetivo para frente, e para que eu consiga me levantar quando eu cair, porque eu vou cair, eu vou errar, eu vou tropeçar, mas eu consigo me reerguer, eu ser empática com as pessoas, se eu não for tudo isso, o quinto pilar não acontece, porque eu não tenho como me relacionar bem com o outro, por exemplo, se eu não sou empática, se eu não tento entender que aquela colega que chegou me dando uma patada naquele dia, ela não costuma ser assim, pode estar passando por um problema. Eu posso simplesmente julgar, porque julgar é muito mais fácil, tá? E a gente julga. Não julgar nunca, gente, é uma coisa também muito difícil, né? Mas mesmo quando você julga, você reage diferente, né? Então, você não vai ficar ali cutucando ou vai lá agressivamente, pô, você foi grosso, pô, o que será que está acontecendo, né, com a fulana, que não é assim, né? Então, saber se relacionar precisa dos 4 pilares anteriores, né? Saber como lidar com as pessoas em determinadas situações, para que eu, inclusive, contribua para um ambiente melhor de trabalho, né?
as emoções e os nossos sentimentos, eles geram energia, vibração. Isso não é religioso, isso também não é só holístico, isso é científico. Nosso corpo emite vibrações, científico, tá? As vibrações vêm muito dos nossos sentimentos e emoções. Quando eu sei trabalhar as emoções negativas, diminuindo a intensidade, trabalho mais emoções e sentimentos positivos, eu vibro melhor, eu vibro coisas boas. Então, quando eu sou empática, quando eu sou uma pessoa motivada, quando eu sei trabalhar minhas emoções, eu sei me relacionar melhor com o outro, porque começa com eu sabendo me relacionar comigo mesmo. Ponto. Quando eu sei me relacionar comigo mesma, vai ser mais fácil me relacionar com o outro. Muito mais fácil, né? E aí é onde eu ajudo a promover ambiente de trabalho melhor, onde eu consigo não motivar, mas influenciar o ambiente mais positivamente do que negativamente. E uma das competências, gente, uma das coisas do profissional do futuro, uma das competências do profissional do futuro é saber se relacionar com as pessoas. Você pode ser muito bom no que você faz, tecnicamente falando. Muito bom. Você pode ser o melhor profissional do mercado. Só que se no seu departamento ninguém consegue lidar com você, adianta ter o melhor profissional do mercado que não sabe lidar com pessoas? Não adianta. Para a empresa não é interessante, porque profissionais bons tecnicamente, a própria empresa pode treinar. E como eu disse, a parte técnica é mais fácil. A parte humana, de desenvolvimento comportamental, inteligência emocional, você pode dar as ferramentas, mas a pessoa precisa querer mudar. A pessoa precisa querer se desenvolver e melhorar, tá? E aí eu começo a ter realmente um relacionamento melhor com as pessoas com as quais eu convivo. Isso só me ajuda, isso não me prejudica em nada, tá? Então, esses são os 5 pilares. E dentro desses 5 pilares, deixa eu mudar aqui a tela. Quando eu começo a desenvolver autoconhecimento, autogestão, me motivar, trabalhar minha empatia de verdade e passo a me relacionar melhor com as pessoas, eu consigo me desenvolver mais nessas competências essenciais que eu vou passar para vocês agora, tá? Adaptabilidade. Eu preciso ser uma pessoa adaptável. Sabe por quê, gente? O mundo sempre mudou, né? Só que agora tudo muda muito mais rápido, né? Muito mais rápido, muita frequência. As empresas mudam, o mercado muda, o consumidor muda, as pessoas mudam, os relacionamentos mudam, tudo muda. E numa velocidade absurda, absurda. Se eu sou uma pessoa que não consigo lidar com mudanças, eu não vou conseguir me adaptar a novos cenários e a mudanças que aconteçam, nem na minha vida pessoal, nem na empresa onde eu trabalho. E essas pessoas vão ter grande dificuldade de relacionamento e uma grande dificuldade de lidar com as próprias emoções, porque eu não quero mudar. Olha só, se eu não sou adaptável, eu não quero mudar. Se eu não quero mudar, eu não trabalho minha inteligência emocional, concordam? Então, quando eu trabalho os 5 pilares, eu começo a desenvolver mais a adaptabilidade, que é me tornar uma pessoa mais flexível, né? Não volátil, não volúvel, adaptável, tá? Onde eu consigo ali, me ajustar ao cenário, me ajustar à situação. Isso é uma competência essencial para a vida profissional, e digo mais, para a vida pessoal também, tá? Segundo, equilíbrio emocional, né? Então, vamos lá, pensa no equilibrista. Um equilibrista, seja ele, sei lá, numa bicicleta, numa corda bamba, ou equilibrando pratos, como que ele consegue não cair e não derrubar os pratos? É ficando parado? Não. Então, quem fica parado não se desenvolve. Ele se mexe, uma hora ele tomba mais para a direita, mais para a esquerda, mas nunca muito bruscamente, porque senão ele cai. Então, ele vai equilibrando os pratos, ele vai se equilibrando na corda, ele vai se equilibrando no trapézio, na bicicleta. E aí ele consegue chegar onde ele quer e fazer o espetáculo dele.
Equilíbrio emocional é mais ou menos a mesma coisa, é uma analogia que eu quis fazer. Ou seja, eu vou equilibrar as minhas emoções. Vou sentir menos raiva, vou sentir menos tristeza, mas eu vou sentir em alguns momentos, porque eu sou humana, né? Não vou controlar minhas emoções 100% do tempo, gente. E se eu me cobro para isso, eu vou ter uma grande dificuldade, uma autocobrança tão grande que isso vai mais me prejudicar do que qualquer coisa. Mas eu só consigo melhorar o meu equilíbrio emocional, né? Que é conseguir trabalhar as minhas emoções, sentindo, mas reagindo menos de forma negativa. E quando isso acontece, eu consigo passar por isso com mais rapidez, ter mais momentos felizes, alegres e de prazer e de recompensa. Aí eu vou conseguindo um equilíbrio emocional, trabalhando os 5 pilares da inteligência emocional, senão eu não consigo. Ou eu vou ficar parado e não vou, né? Aí também, com certeza, não sou uma pessoa adaptável, não consigo equilibrar as coisas. Ou eu vou ser muito brusco, uma hora muito 8, outra hora muito 80. Também não leva a lugar nenhum. Terceiro, resolução de problemas, né? Na vida, mas principalmente na vida profissional, cada vez mais o mercado busca por pessoas que ajudem a enxergar saídas, que ajudem a enxergar soluções, né? O mercado está cansado daquele profissional que só reclama, daquele profissional que não quer mudar e não quer ajudar a resolver, só quer botar defeito, né? Que foca só nos problemas e não consegue ajudar a pensar soluções. Então, não é ser uma pessoa que não pensa, mas que pensa, identifica o que precisa resolver, melhorar o problema, o defeito, o que for a falha, mas ajuda a pensar na solução, né? Mas como é que eu consigo pensar em soluções de problemas se eu não tenho equilíbrio emocional, né? Se eu não sou uma pessoa que me adapta aos cenários? Como é que eu vou ajudar a pensar em resolução de problemas, né? Com foco em solução e não no problema, se eu não trabalhei os 5 pilares da inteligência emocional? É muito difícil, tá? Eu diria que é quase impossível. Promover um ambiente empático, ajudar a influenciar positivamente o meu setor, a minha família, os meus amigos da igreja, onde eu estiver, né? Como? Sendo empático. Pilar da inteligência emocional. Eu só promovo um ambiente empático, que é um ambiente de respeito mútuo, que é um ambiente de entendimento, é um ambiente solícito, onde um está disposto a ajudar o outro conforme o outro precisa de ajuda e quer ajuda, tá? Se eu não for empático. Negociação. O mercado precisa de pessoas que saibam negociar, com poder de negociação. E aí, está muito ligado à comunicação, a como eu vou persuadir as pessoas. Então, a forma como eu me comunico está muito ligada às minhas emoções. Se eu sou uma pessoa extremamente agressiva, isso vai refletir na minha comunicação, na minha forma de negociar com o outro. E nós estamos negociando o tempo inteiro, tá? Mesmo quando a gente não perceba. Né? Para quem ainda tem os pais aí, que vive com os pais ou depende dos pais, quando você vai negociar uma saída, pedir para viajar, sei lá, qualquer coisa, é uma negociação. Quando você vai falar com o seu subordinado, é uma negociação. Quando você vai falar com o seu superior, é uma negociação. Né? Quando você vai lá falar com o seu companheiro, com a sua companheira, sei lá, para decidir um lugar onde vocês vão, é uma negociação. Então, o tempo todo estamos negociando. O problema é, sabemos negociar? Essa é a grande questão, tá? E desenvolver uma técnica que chama comunicação não violenta, né? Ela é muito importante. Por quê? Porque não é não falar o que eu estou sentindo, não é não colocar o problema ou a situação que não está legal, por exemplo. Mas é como eu coloco, o momento que eu coloco e como eu comunico isso, tá? Tanto que tem um vídeo que eu vou passar para vocês, tá bom? Sobre comunicação não violenta, que fica até mais claro entender como eu uso ela no meu dia a dia. Existem cursos, tá? Só de comunicação não violenta, enfim, tem curso para tudo, para eu aprender um pouco mais. Mas eu quero que vocês gravem a seguinte informação que eu vou passar agora.
tudo que vocês estão ouvindo hoje, todos os cursos que vocês vão fazer, que o muda ou a muda, eu não sei se é masculino ou feminino, depois a Larissa me corrige, proporcionará para vocês conhecimento e informação, que é muito importante, mas não vai valer de nada se você não usar. Não vai valer de nada se você não pôr em prática. Então, é muito importante pegar o conhecimento, pegar a informação, entender e pôr em prática na minha vida. Aí sim as coisas melhoram. Aí sim as coisas começam a mudar, tá bom? Então, o que é comunicação não violenta? Eu vou entrar um pouquinho mais nela, porque ela é muito importante, ela ajuda demais, tá? É uma técnica mesmo, baseada em competências de linguagem e comunicação, que pode ser verbal, escrita, tá? E até corporal, que auxiliam na reformulação na forma como cada um se expressa e ouve os demais. Então, não é só como eu falo, escrevo, mas como eu escuto. Comunicação, desculpa, pessoal, não é só falar, é ouvir também, tá? Então, dentro da comunicação não violenta, aqui tem um exemplo, tá? Então, um exemplo hipotético. Carlos agendou uma reunião com sua equipe para estudarem outras formas e canais para atender os pedidos dos seus clientes. No entanto, a falta de foco da equipe o deixou muito irritado. Gente, quem nunca, né? Participou de uma reunião que você falou assim, nossa, podia ser um e-mail. Ou então uma reunião que se perdeu tanto o foco que o objetivo mesmo e o problema não foi solucionado. Quem nunca, né? Aí as pessoas começaram a divagar, falar de outras coisas e reclamar de assuntos diversos. Diante dessa situação, como Carlos poderia usar a comunicação não violenta, tá? Para manter o foco e encontrar uma solução para as opções de como vender para os clientes, porque o problema era esse, precisamos mudar a forma de vender, isso é um desafio, né? Era o foco da reunião, só que as pessoas se desconcentram muito fácil, perdem muito fácil o foco. Então, aqui tem um exemplo no texto de como ele poderia, né, comunicar isso, né, de maneira não violenta, sem ser agressivo. Então, vamos lá. Pessoal, percebo, é o Carlos falando. Pessoal, percebo que estão colocando outras preocupações e temas aqui na reunião. Inclusive, anotei algumas delas para marcarmos outro momento para discuti-las. Então, eu dei atenção às pessoas, elas se sentem, né, ouvidas. O momento está crítico e desafiador para todos nós. Estamos nessa reunião por um ponto que também merece nossa atenção neste momento e é a pauta central: falar sobre os pedidos de nossos clientes. Hoje a situação é assim, e aí o Carlos expõe os números, porque na comunicação não violenta você tem que ter objetividade e transparência, tá? Aí ele expõe os números e temos os seguintes desafios, e ele lista os desafios. Precisamos de ideias e sugestões. O que pensam que podemos fazer? Então, ele colocou a situação e tentou trazer todo mundo para o foco de uma maneira que ele não fosse agressivo, mas que ele colocasse a necessidade, né? Então, isso é muito importante. Obrigada, Larissa. É o MUDA, Movimento Único de Desenvolvimento. Olha, gostei do nome. Desenvolvimento Humano e Ambiental. Perfeito. Beleza, agora eu vou passar um vídeo de comunicação não violenta, gente, que é bem legal. Só que eu acho que eu vou ter que tirar esse compartilhamento, e compartilhar de novo, tá? Porque aí eu vou compartilhar o vídeo agora. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o vídeo de comunicação não violenta, eu vou explicar um pouquinho de mindset e de mente fixa e mente de crescimento, que aí depois eu já passo os outros 2 vídeos e já compartilho a tela na sequência, tá, Má? Deixa eu compartilhar aqui, compartilhar arquivo de vídeo, mas não é arquivo, né? Preciso baixar esses vídeos aqui, inclusive. Vou no compartilhar a tela mesmo, vou na janela do vídeo. Deixa eu ver aqui.
Onde está? Deixa eu ver se é esse vídeo. Acho que é esse aqui. Vamos ver. Comunicação não violenta. Marisa, se por acaso não sair o som, você me dá um toque, tá? Que eu não tô conseguindo monitorar o som. Já tá aparecendo, né? Então, vamos lá. Opa, só um minutinho, gente. Essa coisa aqui. Pronto. A técnica da comunicação não violenta é baseada em competências de linguagem e comunicação que auxiliam na reformulação do modo como cada um se expressa e ouve os demais. As respostas a estímulos comunicacionais deixam de ser automáticas e repetitivas e passam a ser mais conscientes e baseadas em percepções do momento. Isso quer dizer que, por meio da escuta ativa e profunda, o método faz com que as interações ocorram com mais respeito, atenção e empatia. A comunicação não violenta é composta por 4 elementos. O primeiro elemento é a observação. Em primeiro lugar, é necessário observar o que realmente está acontecendo em determinada situação. Questione se a mensagem que está sendo recebida, seja por meio de fala ou de ações, tem algo a acrescentar de forma positiva. Faça essa observação sem criar um juízo de valor, apenas com o intuito de compreender os pontos positivos e negativos. O segundo elemento é o sentimento. Após a observação, é preciso entender qual sentimento a situação despertou. É importante nomear o que se sente, como, por exemplo, mágoa, euforia, raiva, felicidade, entre outros. Permita-se se sentir vulnerável. Desse modo, será possível resolver os conflitos e identificar a diferença entre o que se sente e o que se pensa estar sentindo. As necessidades são o terceiro elemento. A partir da compreensão de qual sentimento foi despertado, é preciso reconhecer quais necessidades estão ligadas a ele. Quando alguém expressa suas necessidades, há uma maior chance de que elas sejam realizadas, pois a consciência desses 3 elementos vem de uma análise pessoal, clara e honesta. O último elemento é o pedido. Por meio de uma solicitação específica ligada a ações concretas, é possível deixar claro o que se quer da outra pessoa. Use uma linguagem positiva, em forma de afirmação para fazer o pedido. Evite frases abstratas, vagas ou ambíguas. Veja neste exemplo a comunicação não violenta sendo aplicada na prática. Joana, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, eu me sinto diminuído e irritado, porque preciso sentir que sou respeitado e que meus colegas querem me ajudar a me desenvolver. Você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritada comigo? Aqui temos a observação. Joana, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, seguida do sentimento, eu me sinto diminuído e irritado. Logo depois vem a exposição da necessidade, porque preciso sentir que sou respeitado e que meus colegas querem me ajudar a me desenvolver. Fechamos a comunicação com o pedido: você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritada comigo? Para que a comunicação não violenta ocorra, é preciso muita prática, mas fique tranquilo, não se trata de algo impossível, trata-se de aprimoramento. Lembre-se, ao praticar a comunicação não violenta, você está praticando a inteligência emocional. Legal, né, pessoal? Deu para entender um pouco mais, por exemplo, como eu posso me colocar, que pode ser verbal, como exemplo, mas pode ser por escrito também, né? Alguém escreveu que um e-mail mal escrito pode trazer sérias consequências. Verdade. Vou contar para vocês um caso meu. Uma vez eu recebi um e-mail, né, de uma pessoa da nossa sede. Não importa quem é. E quando eu li aquele e-mail, nossa, foi batata. Fiquei irritada na hora. Por quê? Porque a forma como a pessoa se comunicou, né? Eu tinha feito uma pergunta, tinha uma dúvida,
a informação não estava clara e não estava escrita em nenhum lugar. Então, eu mandei para a pessoa responsável a minha dúvida. E a pessoa foi extremamente grossa, né? Na hora, eu fiz a minha respiração consciente, fiz mais de 3 vezes, confesso, e comecei a escrever o e-mail. Mesmo assim, eu vi que não foi suficiente. Eu escrevi e apaguei aquele e-mail umas 5 vezes. Eu percebi que ainda não estava legal, que eu ainda estava, né, no sentimento negativo. O que eu fiz? Eu parei, falei assim, não vou responder agora. Fui no banheiro, tomei uma água, tomei um café, aí encontrei um colega na cozinha, começamos a conversar. Depois de uns 15 minutos eu voltei para minha mesa. Aí eu já estava mais calma. Aí eu li de novo o e-mail, reprocessei a informação, falei assim, bem, agora eu respondo. E aí na primeira eu já consegui escrever e consegui comunicar de maneira não violenta, sem deixar de me posicionar, sem deixar de me colocar ali o problema, a necessidade, inclusive a forma, né, como foi tratado o assunto no e-mail, que não foi nada interessante, de uma maneira não agressiva, né? Então, tem lá os 4 passos da comunicação não violenta, que eu posso fazer uma colinha, pôr no meu computador e começar a treinar. Quando eu vou falar com as pessoas ou quando eu preciso responder, né, pelo WhatsApp, um e-mail, o que for, né, por escrito, também eu tenho que usar a comunicação não violenta. Então, não é não falar, não é não colocar o problema, não é não colocar a necessidade, mas é saber como falar, saber quando falar, né? E aí eu só consigo trabalhar a comunicação não violenta porque ela é uma técnica, só que não adianta a técnica se o emocional estiver sendo trabalhado também, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, ali é muito importante. Então, se você segue ali os 4 passos da comunicação não violenta, observação, sentimento, você observa, identifica o sentimento, coloca a necessidade e faz o pedido, né? Você passa a ser, inclusive, uma pessoa mais objetiva. Inclusive, eu tive um gerente aqui no Sebrae, foi meu primeiro gerente, que eu devo muito a ele, né? Na época não se estudava muito sobre inteligência emocional, não se falava muito, mas ele me falava uma coisa muito, e isso, o que eu fiz? Absorvendo, falei assim, opa, né, vou mudar aqui, porque alguém está me dando um feedback. Então, eu aceitava aquele feedback como um presente, absorvia, e vi o que me servia e comecei a mudar. Ele falava assim para mim, Fabi, não cometa sincericídio, né? Não sei se alguém já ouviu esse termo. Não cometa sincericídio. Significa que não é para você deixar de ser sincera, não é para você deixar de ser honesta, de você se colocar, de colocar a sua opinião. Não é isso. É saber como, saber quando. Às vezes, aquele momento não é a hora de você se colocar numa outra oportunidade ou mais para frente, sim. Segundo, como, né? Se você estiver muito irritado, se você estiver muito nervosa, às vezes a forma como você se comunica parece que você é uma pessoa agressiva. Então, eu devo muito a ele, né? Porque eu comecei a trabalhar isso com ele. Então, me ajudou demais. Então, eu não deixei de ser sincera, né? Eu não deixei de ser honesta, não deixei de ter opinião. Mas eu comecei a aprender a me colocar melhor nas situações e nas ocasiões. Isso me ajudou muito. Não significa que eu não fico nervosa, que eu fico irritada, que eu sou perfeita, que todo momento eu me comunico bem. Não é isso. Mas é um trabalho constante, né? Como eu disse no começo, de formiguinha, né? Ninguém tem uma chavinha para virar. Então, é muito importante a gente começar a trabalhar a comunicação violenta. Não violenta. Violenta não, gente. Não violenta, por favor, tá? Só que, paralelo a isso, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre mindset, que também está super na moda, né? Mindset. Todo mundo gosta de falar de mindset. Então, vamos comparar aí o mindset como se... O que é mindset? Para começar de conversa, né? O mindset, ele é a forma como eu me comporto diante das situações. Isso é baseado nas minhas crenças, nos meus paradigmas, nos meus preconceitos, às vezes nas experiências de vida que eu tive, na educação que eu tive, na família ou no ambiente que eu cresci. Tudo isso ajuda a formar o meu mindset, né? Que é a forma como eu ajo. Então, imagina que é um software.
Se você não atualizar esse software, uma hora ele para de funcionar, né? Se você tem um celular, você nunca atualiza o software, você não muda de celular, você não compra uma coisa mais moderna, tal, chega uma hora que ele não vai funcionar mais. Então, o mindset é isso, você precisa começar a olhar a forma como você reage e se comporta, né? Porque isso às vezes é hábito, né? Eu sempre me comporto dessa forma, são hábitos que eu criei na minha vida. A questão é, o meu mindset tá legal? Tá me levando para o sucesso? Tá me levando para uma vida melhor? Tá me ajudando ou tá me prejudicando, né? E paralelo ao mindset, a gente tem 2 tipos de mentes, né? Que é a mente fixa e a mente de crescimento progressiva, que são mentalidades que as pessoas têm. A pessoa de mentalidade fixa, ela é mais rígida, ela é mais inflexível, ela é menos adaptável, ela é mais pessimista, ela acredita que não dá para mudar, ela acredita que não dá para melhorar, ela acredita que tudo é muito difícil, entre outras coisas. Então, não assume desafios nem responsabilidades, né? Tá sempre vendo o copo meio vazio e por aí vai. Já a pessoa de mentalidade ou mente progressiva ou de crescimento é a pessoa que é mais aberta a se desafiar, ela é mais automotivada, ela acredita que dá para mudar, que dá para melhorar, que não precisa ser sempre igual, ela é mais positiva, né? É uma pessoa que impacta positivamente mais o ambiente. Então, conforme a mentalidade que eu tenho, isso também vai impactar no meu mindset, né? Então, olha o autoconhecimento aqui. Qual que é o meu mindset? Como é a forma como eu me comporto? Quais são os hábitos que eu tenho? São bons ou ruins? Dá para melhorar ou não dá para melhorar, né? Dá para mudar. Então, a pessoa de mentalidade fixa, ela acha que não dá para mudar. Já a pessoa de mentalidade de crescimento, ela fala, opa, dá para mudar, não tá legal, vamos melhorar, vamos trabalhar isso daqui. Então, isso é fundamental também, tá? Para desenvolver as competências essenciais, para trabalhar minha inteligência emocional. Então, vou passar 2 vídeos agora, um na sequência do outro, um fala de mindset e o outro fala da mentalidade fixa e mentalidade de crescimento ou progressivo, tá bom? Vou compartilhar aqui outro vídeo agora. Vamos lá, esse foi o primeiro, o segundo, acho que é esse. Não, peraí. É o outro. Eu vou passar na ordem para ficar mais fácil de entendimento, tá, gente? Já deixei aberto aqui, mas não aparece o nome inteiro. Vamos lá. Então, vai ser essa. Isso, mindset. Olá, vamos conversar sobre mindset. Mindset é um termo muito usado atualmente e que você já deve ter ouvido falar dele, não é mesmo? Eu vou te explicar do que se trata e não vou me surpreender se você já praticar essa ação. Veja só, imagine um cenário não muito distante do nosso momento atual. Antônio tinha o seu trailer de hambúrguer artesanal estacionado na porta de uma faculdade no interior da cidade. Com a pandemia, as aulas foram suspensas e ele teve que levar o seu trailer para a garagem. Os meses foram passando e nada de as coisas se normalizarem. O seu faturamento despencou e ele resolveu procurar a nossa ajuda aqui no Sebrae. A consultora do Sebrae fez uma pergunta que foi como um estalo para Antônio. Ela perguntou se ele seria empresário de fast food ou empreendedor. Foi quando ele resolveu empreender novamente. Pegou a lista de contato de alguns alunos que costumavam ligar pedindo para antecipar o preparo do lanche e divulgou a venda de molhos especiais. Como ele não teria estrutura para suportar um delivery de seus sanduíches, resolveu vender os molhos. Antônio pensou de forma mais ampla, abrindo o leque de possibilidades e oportunidades. Mas, afinal de contas, o que é mindset? Mindset, que pode ser traduzido como mentalidade ou programação mental, é o conjunto de pensamentos e crenças que existem dentro de nossa cabeça e que determinam como nos sentimos e comportamos. Podemos exemplificar da seguinte maneira.
O mindset é como sua mente está programada para pensar sobre determinado assunto. E essa programação ocorre de diversas formas, como na educação que você recebeu, no que estudou, nas suas crenças pessoais, na experiência de vida, nas motivações e em tantas outras coisas. Se nossa mente fosse um computador, o mindset seria o processador ou software que determinaria como ele iria funcionar. E para ter um bom funcionamento, você precisa de atualizações. Pense em quantas mudanças de mindset você fez atualmente. Quantas vezes você já reiniciou e se reinventou, seja no trabalho, na vida pessoal ou na forma de agir? Eu deixo você com essa reflexão. Até mais! Legal, agora eu vou... Então, acho que com o vídeo, gente, se ficar alguma dúvida, pergunta aí, a gente vai respondendo, mas acho que o vídeo ele é muito claro, né? O que é mindset, né? E que é importante a gente estar mudando, é importante a gente estar se reinventando, é importante a gente estar se desenvolvendo e melhorando constantemente, tá? Então, isso é fundamental. E para eu trabalhar meu mindset, eu tenho que ter uma mentalidade mais aberta, né? E aqui, então, eu vou colocar agora o vídeo. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Vou fechar o da comunicação não violenta, vou fechar do mindset, aí fica só o outro, não tem como eu errar, tá? Compartilhar. Então, vamos entender um pouquinho mais, né, a questão da mentalidade fixa e da mentalidade progressiva. E o quanto é importante se desenvolver, né? Sair da mentalidade fixa para a mentalidade progressiva. Opa, desculpa. O mindset mostra o nosso modo otimista ou pessimista de enxergar diversas situações da vida e de como se portar diante delas. Existem dois tipos de mentalidades distintas, diretamente ligadas ao nosso mindset: a fixa e a progressiva. Vamos conhecê-las? A atividade mental fixa é aquela que faz com que os indivíduos acreditem que, se não nascerem com determinados dons e capacidades, naturalmente não poderão desenvolvê-los ao longo do tempo. Geralmente, eles entendem que sua inteligência está sendo colocada em julgamento a todo momento e se sentem inseguros em relação a isso. Essa tendência de não engajar impede essa pessoa de adquirir novos conhecimentos, aqueles que ela considera estarem em um nível de dificuldade maior do que pensa que é capaz. Tanto no âmbito profissional como no pessoal, quem tem a mentalidade mais fixa demonstra mais pensamentos negativos e tem inclinação a ficar estagnado e desmotivado diante de situações complicadas que fogem do comum. No trabalho é fácil identificar esse perfil. Basta analisar quem é o colaborador que nunca quer fazer atividades diferentes das quais está acostumado. Não quer aprender novos conceitos, sempre pede a opinião dos outros e foge de grandes responsabilidades por ter medo de não conseguir lidar com elas corretamente. O segundo tipo de mentalidade é a chamada de progressiva ou de crescimento. Ao contrário da mentalidade fixa, as pessoas com esse tipo de pensamento acreditam que seus talentos e habilidades podem ser desenvolvidos, desde que elas sejam pacientes, focadas, esforçadas e dedicadas. Um indivíduo com esse mindset tem a aptidão para transformar a dificuldade em uma oportunidade de aprender e evoluir. Se ele errar, não tem problema, pois ele acredita que é possível assimilar novos conhecimentos com o que não deu certo. O importante é enxergar os pontos positivos do processo e entender como corrigir os pontos negativos. Os profissionais com esse perfil são aqueles que estão destinados ao sucesso, pois buscam vencer suas limitações e aprimorar seus conhecimentos diariamente. Também é simples encontrar esse tipo de funcionário no seu local de trabalho. É só verificar quem não tem medo de adquirir novas responsabilidades, está sempre estudando e se atualizando e não desanima quando erra. Você pode ter uma tendência natural a ter a mentalidade fixa, seja por suas crenças ou seus valores, mas a mentalidade progressiva é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Tente olhar o copo meio cheio. Quando achar que algo não tem solução ou que só existe uma forma de se fazer,
Busque novas referências, novas inspirações. Promova a mudança. Ela não precisa ser totalmente inovadora e disruptiva. As pequenas mudanças são geralmente as que mais impactam nossas vidas. E aí, pessoal, vocês gostaram dos vídeos? Ficou mais claro a respeito do mindset, da mentalidade fixa e da mentalidade progressiva? Coloca aí no chat para a gente, no chat, por favor, tá? Para ver se ficou alguma dúvida em relação a isso, tá? Então, é importante que a gente tenha um olhar para o nosso mindset, para estar sempre mudando, sempre crescendo, sempre se reinventando, tá? E também para nossa mentalidade, né? Será que a forma como eu ajo, como eu penso, ela tá legal ou ela tá me prejudicando, né? Então, é importante essas reflexões. Aí eu vou fazer uma pergunta para a Má aqui, que eu estou em dúvida. Você me mandou um kit de ferramentas, Má? Você vai mandar para eles depois ou não? Sim, Fabi. Inclusive, eles estão pedindo o slide. Depois, se você tiver ele em PDF, para a gente mandar para a Larissa. E esse kit de ferramentas é para que eles trabalhem e coloquem em prática tudo que nós falamos aqui. Então, por exemplo, uma das ferramentas que nós temos aí é o Diário das Emoções. Então, eu vou contar um segredo aqui, né? Que nós, mulheres, meninas, quando éramos pequenas, tínhamos aquele diarinho com um cadeadinho que não servia para nada, mas nós tínhamos. A gente acreditava que protegia. Acreditava que protegia dos irmãos curiosos, né? Porque sempre tinha, ou de irmãos mais velhos. Mas nós, meninas, quando éramos pequenas, tínhamos esse hábito de escrever tudo o que aconteceu ali naquele diário. Hoje o meu dia foi tal, tive aula de matemática. Então, assim, eu transcrevia para esse diário tudo. E aí vocês vão ter a chance de também fazer isso. Porque se algo deu errado hoje, se você agiu diferente, porque Rossandro, que é um psicólogo muito famoso, ele fala, não existe pessoas 100% equilibradas. Não mesmo. Existem pessoas menos desequilibradas. Repetindo, não existem pessoas 100% equilibradas. Existem pessoas menos desequilibradas. Então, nossa, deu errado aqui, eu fiquei brava com isso, não vou ficar mais. E que cada vez possamos escrever o que estamos sentindo, ter esse diário das emoções e várias outras ferramentas aí. Quem sou eu? O que eu tenho de bom? Então, nessas ferramentas é para vocês olharem para você, fazer uma análise, o que você tem de força, o que você tem de o que tem de ameaça, o que tem de fraqueza. Então, essas ferramentas é para que vocês trabalhem a inteligência emocional, porque vamos falar que ela é como um músculo. Vai dar aquela preguicinha, começar a ir para a academia, mas quando você começa a ver o resultado, você vai contagiar o ambiente que você está. Porque se você ficar com o mindset, como que é o progressivo, como que é o nome, Fabi? Mentalidade fixa ou mentalidade progressiva? A mentalidade fixa, você vai estar sempre contaminando o ambiente. Se você ficar progressista, você vai sempre contagiar. E aí? Você quer contaminar ou quer contagiar? E faça um teste para você ver. Não cai daquela pessoa que está querendo te provocar. Você vai ver como o ambiente vai ser contagiado com a sua calma. Entra na da pessoa, o ambiente vai ser contaminado de ira. Tá? Então, essas ferramentas vão ser compartilhadas com vocês para que vocês coloquem em prática tudo que a Fabi trouxe aqui com muita maestria. E aí, até complementando isso, Má, quando eu fazia Tai Chi, né, em 1900 Guaraná de rolha, que também me ajudou muito a entender minhas emoções, a me cobrar menos, a me entender mais, o meu amigo, ele sempre falava o seguinte, nós damos muito poder ao outro, né? Então, o outro faz, eu me contamino, como você falou, quando é algo que não é legal, porque quando é legal é bom, né? Me contagiar com coisas boas. E ele sempre falava isso, você tem a faca e o queijo na mão, o problema é o poder que você dá para os outros, né? Para te tirar do prumo. Então, quando eu dou o poder para o outro,
Eu não estou trabalhando minhas emoções, né? Então, até onde eu me deixo abalar e influenciar pela reação do outro. Tem coisa que o problema é do outro, é ele que tem que trabalhar e não você, você tem que trabalhar você, né? E isso é muito importante, né? Não deixar se abalar a todo momento por causa do outro. E não colocar as suas emoções na mão do outro, inclusive as boas emoções. Né? A minha felicidade depende do meu companheiro, a minha felicidade depende dos meus filhos fazerem tudo que eu quero. Olha a responsabilidade que está jogando no colo do outro. Né? Ele é responsável pela felicidade dele. E você é responsável pela sua felicidade. Então, não vamos jogar um peso desse também, né, no outro. O outro não pode me fazer feliz se eu não sou feliz comigo mesmo. O outro não pode me ajudar se eu não consigo me ajudar, me olhar, me cuidar e gerir as minhas emoções. Então, fica aí também para reflexão, tá certo? Então, eu vou encerrando por aqui a minha parte. Todo mundo assinou a lista de presença. Se alguém quiser dar um recadinho, Márcia quiser dar um recadinho. A Má vai mandar esse kit de ferramentas, é muito legal, gente. Tem a abinha lá do Diário das Emoções, usem. Sabe por quê? Porque olha só que interessante, né? Quando a gente põe no papel, para a gente refletir, trabalhar aquilo, fica mais fácil, né? Porque a gente olha para aquilo. Isso, inclusive, é técnica, né? De muita coisa. Tira da cabeça e põe no papel. Tá bom? E eu quero agradecer de antemão a participação de vocês. Espero que a gente tenha contribuído um pouco e estamos super à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada mesmo de coração. Obrigada, Fabi. Sim, bastante pessoas aqui assinaram a lista de presença. Então, agora, parabéns pela explanação, por toda a calma, por tudo. E, gente, é a nossa primeira palestra de inteligência emocional que não dá nada errado, né, Fabi? Já teve vez da gente fazer e acabar a energia, e o YouTube dá ruim. Hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Então, assim... Contei isso hoje, Má, Panayana. Eu falei assim... É verdade, a gente já vem para essa palestra... Às vezes. Todas. Então, foi a primeira... que deu tudo certo, não tivemos nenhuma intercorrência, a gente corre aqui no estúdio e conversa por chat, calma, Fabi, vai dar certo, peraí que eu já vou te pôr ao vivo de novo, e hoje deu tudo certo, fiquei bem tranquila aqui operando o estúdio e foi tudo bem, parabéns, Fabi, foi muito bom, e agora então eu deixo para finalizar com vocês, obrigada a todos mesmo, que participaram aqui no chat, tá? E vocês vão receber o certificado, bem como as ferramentas. A Larissa, então, finaliza. Fabi, obrigada, bom descanso. Obrigada por tudo do dia de hoje, inclusive. Bom descanso. Muito obrigada para você também. Bom descanso para todos. Larissa? Obrigada. Gente, que noite maravilhosa. Por ter dado esta oportunidade para a gente, Fabiana e Marisa, essa oportunidade de refletirmos sobre nós e aprendermos um pouco mais sobre nós. Eu quero pegar essa última frase sua, Fabiana, que você falou assim, que um amigo seu falou, né, que a gente dá muito poder aos outros. E no livro do Marshall Rosenberg, que fala sobre comunicação não violenta, ele fala também sobre isso, né? Que nós fomos ensinados a ser voltados para o outro, sempre para o outro. Então, a gente sempre fica pensando o que eu devo fazer e o que eu devo dizer para eu agradar o outro ou satisfazer o outro. E aí a gente fica muito pouco voltados para nós mesmo, né? E o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento, né? Então, que possamos virar mais para nós, nos conhecer, aumentar o nosso repertório de sentimentos, né? Vocês já... Claro que já, né? Mas aquela roda de sentimentos, vocês sabem que eu vou compartilhar com o pessoal também. Roda da vida? Será que é a roda da vida? A roda da vida, ela inspirou muitas rodas.
né? A roda da vida é quando você analisa todas as áreas, e tem mais de um modelo, onde você analisa todas as áreas da sua vida, onde você vê onde você está se dedicando mais, onde você está se dedicando menos, e para fazer uma avaliação. Deve ser mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, lá já tem os sentimentos. Então, sabe quando a pessoa fala, eu tô sentindo uma coisa assim, eu não sei o que é. Ou então, eu tô sentindo uma coisa, mas eu não sei o que é. Né? E lá, você olhando essa roda, você consegue identificar, poxa, eu estou feliz. Então, eu vou falando da roda e vou falando do meu sentimento agora para vocês, tá? Então, eu estou feliz e muito entusiasmada com a palestra de hoje, porque eu sou uma entusiasta do Projeto Muda, e eu vi muito o que vocês trouxeram aqui para a gente, que vai muito de encontro com o Muda. Como eu escrevi lá no chat. Então, a gente tem cursos que realmente foram pensados para o desenvolvimento pessoal, que sem dúvida nenhuma vai refletir, vai impactar de forma positiva no trabalho da pessoa, no desenvolvimento profissional dessa pessoa. Então, eu fiquei muito feliz ao ver vocês falando, aprendi muito hoje e refleti muito. O que mais? Acho que é isso. Tá ótimo. Sandra e Lígia, que estão aqui com a gente também. Oi, gente, boa noite. Fala, Sandra. Não, eu só tenho a agradecer, uma palestra esclarecedora, foi maravilhoso, aprendi bastante também, eu acho que a gente está no caminho certo e agradeço imensamente a todos e a todas que estiveram com a gente aqui. Eu quero agradecer também às meninas do Sebrae, que contribuição valorosa vocês deram nessa noite, desse pessoal que está se engajando, iniciando conosco agora, a Larissa na coordenação, as monitoras aí no suporte, a Sandro Bin, mas principalmente essas pessoas que estiveram aqui hoje como alunos, que de tantos inscritos, vocês ficaram aqui fiéis até agora. E sabe por que deu tudo certo, como vocês falaram? Que bom que hoje deu tudo certo. Porque essa gente é muito energia positiva. Porque esse projeto tem muita coisa boa, é muita energia boa, é muita expectativa boa. É por isso que dá tudo certo. E quando começa certo, é porque nós estamos no caminho certo. Então, parabéns a vocês, a todos, e vamos em frente, não esqueçam, ninguém solta a mão de ninguém. Um beijo. Exato. Obrigada, pessoal. Boa noite. Um beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem bem, se cuidem.